sentido muito a necessidade desse apoio para com as pessoas. Fala galera do canal Austrália, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou a Stephanie, host e produtora aqui desse canal e hoje estamos aqui numa vibezinha assim bem lar para ter mais uma entrevista aqui nesse canal. Mas antes de eu contar quem é meu convidado, o que ele fez, o que ele está fazendo, por que ele veio parar na Austrália, eu tenho que pedir para vocês o quê? Por favor, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilha. Ah, Stephanie, mas e o comentário? Não, o comentário a gente vai deixar para o final, porque eu quero que vocês comentem uma coisa específica nesse vídeo. Tá combinado? Então assim, ó, sem mais delongas, sem enrolação, por favor, se apresenta pro pessoal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renzo Brito. Aqui em Sydney me chamam de Renzo, eu gosto. E no Brasil é Renzo. É um nome italiano, mas não tem nada de italiano na minha vida. É de Lorenzo, mas só Renzo. Só Renzo. E hoje o Renzo vai contar a história dele no canal. Você Sim. tá preparado? Tô preparado, vambora. Ó, já nasceu Vambora. preparado, gostei. Então, ó, já pega seu cafezinho, seu chazinho. No nosso caso aqui, a gente tem um pãozinho de queijo, uma guacamole, enfim, e bora lá comigo. Renzo, para começar a nossa conversa, situar quem tá lá em casa, tá assistindo a gente, eu quero que você conte quem era você no Brasil, o que você estava fazendo, que ano que foi, quando você olhou e falou assim, quer saber? Acho que vou pegar minhas coisas, vou pra Austrália, vou passar um tempo lá, vou me mudar pra lá, não sei. A gente vai descobrir ao longo dessa conversa. Vamos lá, gente. Nossa, acho que tem que fazer um overview da vida para responder essa pergunta. Mas o ano foi um fatídico ano de 2022, que tudo isso aconteceu. Eu estava trabalhando numa empresa de transporte público, né? Para quem é de São Paulo ou, enfim, qualquer outra cidade, eu trabalhava numa empresa que era daquele cartão bilhete único, cartão bom para quem é de São Paulo. Para quem está aqui é tipo um Opal Card, mais ou menos numa empresa desse naipe. A gente chamava de empresa de mobilidade urbana. Então foram 6 longos anos nessa empresa. E assim, eu consegui crescer bastante enquanto profissional, né? E tive bastante oportunidade de evoluir enquanto pessoa e profissional. Então ali eu trabalhei bastante com atendimento ao cliente, né? Nos últimos anos eu terminei como coordenador dessa empresa. Então eu tive muito contato com equipes muito grandes, né? Então eu me peguei ali em situações que eu tinha equipes de 30, 40, até 50 pessoas em vários grupos de WhatsApp ao mesmo tempo. E assim, por um lado, a grana estava entrando, eu estava conseguindo viver bem. Você estava num momento bom da sua vida. Estava num momento bom financeiramente, eu diria, mas psicologicamente nem tanto. Muita pressão. Muita pressão. E o que acontece? Naquela época, o meu mindset já estava trocando. Eu estava enxergando que eu estava me dedicando bastante para a empresa. Então, na minha pirâmide de prioridades, por exemplo, a empresa sempre estava em primeiro. Eu sou do tipo de pessoa que quando veste a camisa, eu falo, tá, se eu vestir a camisa, eu tô com vocês. E aí eu vesti de fato, só que eu acabei esquecendo de mim. Então, assim, eu me programava, tá, vou começar uma academia, vou fazer uma coisa diferente, vou viajar e etc. Eu até conseguia começar assim. Mas não dava prolongar. Não conseguia. E isso tava me chateando bastante. Então, quando eu fiz 4 anos de empresa, esse mindset começou a pesar bastante, sabe? Esse pensamento começou a pesar bastante. Aí eu falei, não, alguma coisa, eu preciso fazer uma mudança extraordinária na minha vida. Preciso mudar, assim, muito. E foi assim que você teve esse clique? Foi. Eu lembro que foi numa conversa, comendo um cachorro quente com uma amiga minha, assim, na Praça Silvio Romero, ali no Tatuapé, pra quem é de São Paulo. E aí ela foi me falando algumas coisas, eu fui dizendo pra ela um pouco das minhas vontades. E aí eu falei assim, olha, eu quero fazer um intercâmbio. Quero ver qual é que vai ser, só que eu não sei se eu tô preparado. E aí o que eu fiz? Com 4 anos de empresa, ao todo foram 6 anos. Com 4 anos de empresa eu falei assim, eu vou fazer um ensaio. Eu quero saber se eu consigo dar conta de fazer um intercâmbio. E aí, durante as minhas férias de empresa, que foram 30 dias de férias, no mês de outubro de 2019, eu fui pra Espanha. E fiquei 30 dias. Fiquei 30 dias lá. E aí eu fui para ter a experiência de um intercambista. Então eu estudei o espanhol, fui sozinho, né?
E aí eu falei assim, bom, aí vai ser a prova dos 9. Será que eu vou dar conta? Será que eu não dou conta? Será que é pra mim? Será que não é? Exato, porque a gente, antes de sair do Brasil, a gente tem um pouco desse feeling, sabe? Será que eu dou conta, né? A gente, é um desafio muito grande. Então, quando eu fui pra lá e eu escolhi um país que não fosse a língua inglesa, porque eu não, até então não tinha contato nenhum com o inglês, e o espanhol, você fala assim, tá, eu dou uma desenrolada, né? O portunhol e tal. E aí, eu me saí super bem. Conheci muita gente, lugares incríveis. Eu fui para Barcelona, no caso. Ai, que E legal. os 30 dias estudando, tendo a vivência de um intercambista, mas com um olhar muito analítico sobre tudo. Então, o tempo todo eu estava analisando o que estava acontecendo ao meu redor. Renzo, você não está na Espanha como um turista. Você está como um possível intercambista que em algum momento da sua vida você vai fazer isso por longo tempo ou não. Você vai tirar suas conclusões aqui. Agora é a hora de aproveitar. Exato. E aí eu vivi intensamente, assim, esses 30 dias. Quando eu pisei em São Paulo novamente, eu falei assim, Foi assim, muito drástico. Eu lembro que Ai, voltei! Sabe aquele dia assim, tipo assim, à noite você tá vivendo em Barcelona, vivendo aquela euforia da Europa, aquela, sabe, uma coisa. Foi a minha primeira viagem de avião, de contato fora do Brasil, etc. E aí, quando você retorna, você volta pra aquela caixinha. Aí eu falei assim, cara, eu quero uma experiência maior, mais prolongada, uma experiência que me tire ainda mais da zona de conforto. Então foi assim que começou essa coisa do tipo assim, acho que já deu. Brasil por agora, eu quero viver uma experiência maior. E aí eu comecei a pesquisar, né? Eu sabia que não era Barcelona porque eu queria algo que fosse para a língua inglesa, né? Uma coisa. Então lá foi mais um teste para você ver se você queria ir para um outro lugar, mas ainda não era. Ainda não era, foi um ensaio, eu diria, sabe? Então eu voltei ao meu ritmo de trabalho lá em 2019, mas quando eu voltei, eu já não queria mais continuar naquele trabalho. Independente de qualquer coisa que acontecesse, das oportunidades que aparecessem, queriam aparecer futuramente no trabalho, então recebi algumas propostas e eu lembro de uma conversa assim super fatídica com o meu gerente. Eu falei para ele, ó, a gente precisa conversar. E é uma conversa bem séria. Eu acho que ele já sabia mais ou menos. E aí eu lembro que ele falou assim, Renzo, antes de você falar qualquer coisa, eu quero te dizer que a gente quer te oferecer uma proposta. Aí eu falei assim, calma, eu vim pra te dizer que eu não quero mais trabalhar na empresa e eu também não quero ouvir a proposta. Aí eu falei assim, pode ser o dobro do que você ganha, pode ser o que for, mas não tem mais volta. Eu já tomei uma decisão. E essa decisão... Então você estava determinado. Tava, porque eu queria me colocar em primeiro lugar. Eu já estava cansado de viver pela empresa, sabe? E aí nessa época eu comecei a pesquisar os países, possíveis países que eu poderia ir, e aí eu tinha um top 3, né? Porque a minha condição era língua inglesa e também poder trabalhar e estudar, né? E não é todo o país que você Não, pode é bem fazer. limitado, Bem né? limitado. Acredito que hoje somente Austrália, Canadá em alguns cursos, porque eles mudaram, e acho que Irlanda. Acho que tá bem... Era o meu top 3. Era exatamente. E por que Austrália e não os outros? Porque, primeiro que meu top 1 era Irlanda, pra começar. Por quê? Completamente oposto. Total. Mas aí, assim, eu nem conhecia a Austrália. Não tava... Quer dizer, conhecia de nome e tal, mas não tinha pesquisado sobre. Então, a Irlanda era meu top 1 porque a minha melhor amiga tinha acabado de ir, tipo, 2 meses antes. E aí, ela falou assim, Renzo, tô aqui na Irlanda, é muito bom, tem muito brasileiro. É um país que, de certa forma, acolhe, você consegue trabalhar, entra uma grana, a gente consegue sobreviver. E aí eu falei, tá, fechou Irlanda, vou pra Irlanda. Só que aí eu falei assim, tá, eu preciso pesquisar um pouco mais. Cheguei a pesquisar sobre a Irlanda, mas foi assim, o primeiro vídeo que eu vi da Austrália... Foi amor à primeira vista. Nossa, eu falei, não, peraí, calma. Eu tô numa situação que eu vivo para o trabalho, eu tô procurando um lifestyle totalmente diferente disso tudo, que, de certa forma, dê o privilégio de eu viver uma vida em que eu me coloque em primeiro lugar. E na Austrália eu vi isso. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o lifestyle da galera aqui, né? A natureza, eu sempre fui... O contato. O contato, exato.
E eu sou de São Paulo, do centro de São Paulo ali, bairro do Bexiga, Bela Vista, Avenida Paulista. Eu sou daquele miolo. Eu nasci, fui criado ali, no meio daquele monte de prédio. Então, qualquer ida pra praia uma vez no ano, eu tava assim, uau, Uau. Então, sabe? quando você viu a Austrália, você falou assim: não, esse é o destino que eu quero ir, é esse o lugar. E quando foi que você chegou na Austrália? O ano que você embarcou para o intercâmbio? Porque você tomou a decisão ali em meados de 2019, 20, 22. Quando que você aterrissou aqui na Terra dos Cangurus? Tá, eu lembro que assim que eu tomei essa decisão, eu tive mais 2 anos dessa empresa, e Uhum. aí foi o time que eu precisei para salvar uma grana, né, para salvar esse dinheiro, e aí foi em 2022, no finalzinho de junho para julho, quase no meus, para completar 30 anos. Então foi assim, 30 anos, uma virada de chave, foi aquilo que eu tava buscando do tipo, Renzo, alguma coisa extraordinária na sua vida precisa acontecer. Então foi em 2022 que eu aterrissei aqui e o sonho começou a acontecer, sabe? Quando você chega, você fala, cara, eu nem acredito que eu tô aqui. É muito louco, né? Porque você sabe que você tá aqui, mas a tua cabeça, tipo, tá assim, tentando assimilar. É muito Exato. diferente. Exato, tem a questão da cultura, das pessoas, a forma como as coisas acontecem aqui, é tudo muito louco, assim. Eu lembro de ter, foi uma sensação, assim, bastante, eu fiquei bastante em choque, assim, com muito medo, mas ao mesmo tempo eu tava com sangue no olho, eu tava assim, eu quero fazer as coisas acontecerem aqui. Então, faça chuva, faça sol, não importa quem vem. E eu tava sozinho, então não importa o que aconteça, eu quero que as coisas aconteçam aqui. Eu vim pra me jogar. E Exato. você chegou em 2022, era um cenário que a Austrália tinha acabado de abrir para os estudantes voltarem. Quando você chegou aqui, você chegou fazendo inglês, estudando, e como é que foi assim na área de trabalhos? Como que foi os seus primeiros trabalhos? Como que foi esse primeiro contato com a língua? O contato com a língua foi bastante complicado, eu diria, porque eu vim sem inglês. Eu comecei a estudar tipo 3 meses antes de vir para a Austrália. Então era um inglês assim para sobreviver. Então foi um pouquinho complicado essa questão. Então o que mais me ajudou foi a comunidade brasileira, né? Eu entrei em vários grupos de WhatsApp, Facebook, e foi através dos brasileiros que eu consegui algumas oportunidades de trabalho. Eu lembro que eu tava com uma forma de pensar assim, Renzo, eu acho que esse é o momento de você se testar. Então, se permita experimentar os tipos de trabalho que a Austrália pode te oferecer e que não exija tanto inglês. Então, eu trabalhei como cleaner. Eu lembro que o meu primeiro cleaner foi na loja da Chanel. E aí, Uau! exato. E eu tava assim, cara, eu sou cleaner, mas dentro de Da uma loja da Chanel. Chanel. Como que é isso, né? Deixa eu E eu limpava as bolsas, os calçados e ficava assim, olhava o preço, olhava a loja, os vendedores, meu Deus, que loucura. Que loucura. Quando que você pensou lá em São Paulo que você ia fazer um trabalho desse? Você sabe que eu tava treinando assim o meu psicológico para Isso é isso. muito importante. Você já vir preparado já, tipo, olha, não vai ser mais como era antes. Vai ser um Exato. cenário diferente e vai ser um cenário assim, um pouquinho mais punk, eu diria. Exatamente. Então, eu estava justamente pensando, tipo, treinando o meu psicológico para viver essas experiências, o que na prática não significa que eu iria me dar bem. Eu diria que, assim, ameniza um pouco o impacto você treinar a sua mente dizendo: olha, você vai chegar lá. Você vai ter acesso a subempregos. Então, o cleaner, respondendo a sua pergunta, jardineiro, labor assim foi, uau, meu Deus. Jardineiro, offsider que eles falam, que fazia mudança, né, Uhum. de móveis, de casas, etc. Fiquei uma boa temporada nisso também. Que mais? Waiters. Trabalhei em barco também como waiter, oferecendo lá as comidinhas, bebidas e tal. Não gostei da experiência, porque eu já trabalhava com o público, né? Nessa empresa onde eu trabalhava era diretamente com o cliente. Então eu já estava assim, não, alguma coisa que não seja Atendimento ao público. exato, exato. E aí eu recebi a oportunidade de, na verdade eu não recebi. O que que aconteceu? Eu fui atrás, não é assim também. A gente tem sorte, não tem algumas coisas que acontecem, mas para isso acontecer eu movi os pauzinhos. O que que aconteceu? Como labor,
geralmente é a oportunidade que mais aparece, né? Para quem não tem o Tem uma área inglês. muito grande aqui, né? Exato. E aí eu lembro de estar trabalhando um dia numa situação que, nossa, foi a gota d'água para mim. Eu tinha dias fáceis e dias um pouco mais difíceis, mas o dia que eu falei, não, não dá mais, foi o dia que me pediram para tirar. Como que eu posso explicar essa situação? Era uma espécie de. Tipo, na parte de baixo, assim, eu tinha que entrar num vão que era barro de um lado, barro de outro, tipo, dentro do chão, assim. E aí só cabia o meu corpo. Então eu entrei dentro desse vão, então era uma parede, imagina uma parede aqui e os barros aqui do meu lado. E eu Aham. tinha que tirar o barro debaixo da onde eu estava pisando. Eu tinha que tirar com a pá, cavar e jogar por cima de mim para fora. Nossa senhora. E assim, aí eu falei, não, não dá não. Eu quase saio no meio do dia, mas eu não sou esse profissional. Se você me chamou, eu vou até o final e é isso. A não ser que ultrapasse muito o meu limite. E aí depois desse dia eu falei, não, não dá mais. Eu vou continuar porque é a forma que eu tenho para sobreviver, mas não dá mais. E aí a partir disso, nas construções onde eu trabalhei, eu comecei a ver os pintores trabalhando. Você sabe que eu sabia, mas não sabia muito de quão boa era. Eu sabia que era boa em termos da questão do visto e etc, mas eu não sabia tanto. E aí eu fui me movimentando e falei, eu acho que eu vou gostar dessa profissão. E aí eu contatei algumas pessoas de grupo de WhatsApp, pessoalmente eu cutucava essas pessoas e falava, olha, e aí, como é que faz para trabalhar como pintor? Então você começou a criar a sua oportunidade. Exato, Quando ela surgiu, você já estava preparado, que você foi investigando, foi comentando, foi pesquisando. exatamente. E aí eu achei um brasileiro que me deu essa oportunidade, eu não sabia absolutamente nada na área. E eu fiquei 4 meses numa empresa brasileira, né? E ali eu aprendi bastante. Então a gente começou a pintar prédios e principalmente externos, né? E aí eu comecei a aprender as técnicas, o nome dos produtos e etc. E é a profissão que eu sigo até hoje. Tenho 3 anos de Austrália e é a profissão que eu tenho hoje Que como pintor. legal! E você Exato. gosta da profissão, gosta de estar no meio. Eu gosto bastante, é uma profissão que eu não vou trabalhar assim carregado, sabe? É uma profissão que, novamente, eu não tenho um contato direto com vários clientes como eu tinha. Geralmente é o cliente da casa em si, ou o chefe da construção, builder. Então é mais fácil o É mais relacionamento. tranquilo o ambiente de Exato, trabalho. exato. Em algumas situações, quando geralmente são construções muito grandes, não é tão tranquilo assim. Tem muitos Uhum. trabalhadores ao mesmo tempo no mesmo ambiente. Mas hoje eu estou numa empresa que ela é menor e a gente acaba fazendo casas, né, de famílias, etc. E acaba sendo um ambiente mais tranquilo. Que Eu cheguei numa legal. posição que eu consegui pegar o que é essa profissão, consegui pegar as técnicas, então o meu chefe atual, por exemplo, ele confia no meu trabalho e fala, olha, Renzo, vou deixar você sozinho. Nossa, é tudo que eu mais gosto Mó, de ouvir. mó paz. Mó paz, mó paz. Então, eu coloco um fone de ouvido, então tem lá meus podcasts, minhas playlists, meus pensamentos e tudo mais. E sigo assim, dessa forma. Não é a profissão que brilha os meus olhos. Eu sou do tipo de pessoa que Que eu tá em movimento sempre, sempre buscando coisas novas. Exato, eu sou essa pessoa. E então, assim, eu não me permito ficar muito tempo nessa profissão, porque outros projetos em vista, alguns que já estão acontecendo, e eu quero dar mais oportunidade para as coisas que eu de fato gosto de fazer, né? Eu sou formado em Relações Públicas no Brasil, que é ali mais ou menos muito parecido com publicidade, e propaganda, marketing, e Relações Públicas você mexe muito com criatividade, foto, vídeo. O que você tá fazendo? Saindo um pouco da pintura, porque o Renzo, ele se divide. Ele se divide no profissional da pintura e também... Conte pro pessoal. Gente, se dividir eu acho que está sendo o meu maior desafio, porque eu trabalho como pintor, né, praticamente. Eu comecei como pintor no meu 4º mês aqui, então 2 anos e pouco de experiência como pintor. Mas, como eu disse para você, no paralelo, eu tenho outros projetos. E um desses projetos é o Go Outside. Gente, o Go Outside, assim, é o meu bebê. É um projeto que, na verdade, de forma bem resumida, ele tem como intenção, como objetivo, apoiar os imigrantes
de forma que a gente fomente um movimento nessas pessoas. Então, o nosso propósito é organizar encontros, né? Então, esses encontros são esportes. Nesse exato momento, hoje, está acontecendo voleibol em Tamarama. Então, a Que galera se reúne para jogar legal! vôlei. A gente teve ontem mesmo um karaokê, né? Um karaokê Super brasileiro. divertido. Gente, foi. Até a Sererê teve, a dança da ragatanga. E assim, são músicas muito nostálgicas. É tão bonito ver a galera poder se reunir, sair de casa, se movimentar, sabe? Então é um projeto que ele visa tirar o pessoal de casa, sair do online. E como é que foi que você falou assim, meu, eu preciso criar algo nesse sentido? Como é que ele nasceu? Nasceu eu na aula de inglês. Eu fiz um ano de inglês, que foi o meu primeiro ano, e eu estava percebendo que eu estava conhecendo as pessoas ali, né, de todas as, geralmente bastante cultura ali misturada, só que eu falei assim, cara, eu não estou conseguindo me conectar com essas pessoas no offline, porque ali na hora do inglês, você troca Instagram, você troca WhatsApp, tem grupo daqui, mas eles se perdem. E eu estava assistindo isso e estava me dando uma agonia, porque o meu principal objetivo era aprender o inglês. E eu estava me vendo numa redoma em que os brasileiros estavam muito próximos de mim. Então, eu tinha 2 critérios na minha vida antes de vir que eu falei. Primeiro, não se juntar tanto com os brasileiros. Renzo, é até um certo ponto, até um certo limite, mas, cara, tem um momento que você tem que separar e conhecer gente nova. Segundo, se for arrumar um relacionamento, também não pode ser brasileiro. Eram 2 critérios assim na minha vida que eram assim super pré-estabelecidos, eu diria. E aí na escola de inglês eu comecei a pensar sobre esse projeto. Eu já tinha um canal em São Paulo em que eu visitava exposições, teatros, Que filmes, demais! bares e etc. Só que eu fazia sozinho e eu queria dar continuidade nisso. Então, quando eu vim para cá, eu falei de que forma eu posso continuar esse canal a ponto que eu possa fazer essas coisas aqui em Sydney. E aí eu vi muita gente já fazendo o que eu fazia lá aqui, né? E aí eu falei, tá, preciso me movimentar, fazer alguma coisa diferente. E aí rolou essa ideia, esse insight na aula de inglês que eu falei, tá, então eu vou criar um canal em que eu arrume pretextos para organizar encontros com essas pessoas que eu estou conhecendo aqui durante 1 mês, 2 meses e que a gente se conecte. Então, num primeiro momento, a ideia era juntar pessoas de culturas diferentes. Eu cheguei a fazer uns 2, 3 encontros, né, com essa galera, então rolou piquenique, a gente fez alguns outros encontros, mas a virada foi quando eu conheci a Letícia, que é uma das administradoras aqui, que tinha um grupo de vôlei com 50, basicamente 50 brasileiros. Uau, Isso. 50, é bastante! Exato. E era o grupo do vôlei, né? E eu falei assim, já existia o meu projeto como Go Outside, ele tinha uma página existe até então. Inclusive, a gente vai deixar todos os links aqui para você já Sim. conferir, já seguir, ver o que tá rolando da programação. Exato. E ele já tinha uma página no Instagram e o dela era um grupo de WhatsApp. Eu falei, vamos juntar o útil ao agradável? Vamos pegar esse grupo de WhatsApp, a gente coloca o nome dele como Go Outside e a gente migra essas pessoas também para a página no Instagram. E aí os brasileiros tomaram conta do projeto. Hoje eu diria que 99% do nosso público é brasileiro, mas a gente tem algumas atividades que a gente fomenta para poder continuar, né, trazendo o público de outras culturas. Para ter essa troca cultural. E é muito legal, porque você une a nossa comunidade, fortalece ela, porque querendo ou não, lá no começo, como você comentou, foi a comunidade que te ajudou nos empregos, e também a gente se fortalece, a gente divide as mesmas dores, as mesmas felicidades, mas também tem ali o externo de outras nacionalidades, o que é muito legal. Exato, exato. Então, hoje a gente tem essas atividades acontecendo. Provavelmente agora no vôlei vai ter alguns colombianos, alguns asiáticos que pedem para jogar com a gente. E ali mesmo a gente já divulga, já evangeliza essas pessoas para poder acessar a nossa página, seguir a nossa página. E aí a gente vai fazendo esses mix, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma das atividades que se chama Chat in Tears,
que é um encontro que a gente faz a cada 15 dias dentro de uma biblioteca aqui, que é a Green Square, da Green Square. E aí, a cada 15 dias, a gente tem a Emily, que é uma professora nativa, que foi minha professora no inglês. Que demais! Você Exato. conseguiu trazer ela do inglês pra dentro do projeto. Exato. E qual que foi, assim, a reação dela quando você fez o convite? Ela ficou muito feliz porque, na verdade, ela se tornou a minha amiga. Uma dica que eu gostaria de dar para as pessoas que vivem essa realidade de imigrante é ter esse cuidado de nutrir as amizades, principalmente aquelas que não são os brasileiros. Então, eu tinha muito essa preocupação também. Quando eu sentia que eu tive uma conexão interessante com pessoas da língua inglesa, por exemplo, eu eu tentei ao máximo cuidar dessa amizade. Então, ela foi uma dessas pessoas que foi além da sala de aula. Então, eu lembro de eu falar para ela sobre o projeto que não tinha nem nascido, né? E ela gostou muito da ideia. Eu lembro de ter divulgado para a sala de aula, olha, gente, esse é o projeto, e etc. Que legal, cara. Exato, e ela foi uma das pessoas que eu falei, cara, eu preciso nutrir essa amizade, eu quero que ela floresça, né? Ela, algumas outras amizades dentro da sala de aula, a Lena, que é uma francesa, que eu falei, a gente se deu muito bem e até hoje a gente se fala, a gente se encontra, nós três, né? A gente se conheceu na sala de aula e quando ela recebeu o convite, ela ficou muito feliz porque ela gosta muito de culturas diferentes, etc. Então, quando ela recebeu, ela falou, com certeza, tô dentro. Então, assim, é um projeto que tem 99% de brasileiro, mas a gente tem algumas atividades como essa que a gente se organiza para poder praticar o inglês. E é muito legal, porque pra quem tá chegando, não conhece ninguém, vai lá, já faz amizade, treina o inglês, é numa localização bem central, então é Exato. super fácil acesso, tem estação de trem do outro lado, é muito É legal. verdade. Muito legal, esse projeto é muito bacana. E agora, levando assim um pouco mais pro futuro, o que você gostaria pro Go Outside? Olha, eu quero que ele se consolide, né? Eu acho que ele já está bem consolidado, muita gente conhece, mas muita gente ainda não conhece, né? É um projeto que, como eu te disse, ele apoia o imigrante e eu tenho sentido muito a necessidade desse apoio para com as pessoas, né? O projeto ele acontece no offline, então, como eu disse, além dos esportes, a gente tem encontros como piquenique, a gente faz barbecue na praia, a gente tem mini viagens que a gente faz aqui em Sydney. A última que a gente fez foi uma snow trip. Então a gente alugou um Airbnb. Que demais! Foi muito incrível. Então o projeto só tá crescendo. Exato, ele está crescendo, então meu maior sonho é que ele se consolide, que as pessoas conheçam ele e que eu consiga estruturar ele de uma forma para que mais pessoas tenham acesso, para que a gente ofereça experiências de qualidade. Eu sou o cara das experiências, eu gosto de oferecer experiências para as pessoas. Então, esse é o meu principal objetivo. A gente tem, eu não posso dar spoiler, mas a gente está criando... Será que eu posso? Não posso! Ah, não acredito! Eu vou ficar morrendo de curiosidade. Mas, ó, olha só. Pra você descobrir o que vem por aí, você vai ter que seguir. Então, ó, já vou colocar aqui de novo, segue lá, que aí, a hora que sair, você vai saber em primeira mão. Tem bastante novidade vindo aí. Então, assim, é um projeto que tá em movimento, ele tá numa crescente e cada vez mais eu tô tentando formalizar esse projeto para que, eu tô dando um pouco de spoiler, para que o governo da Austrália possa entender ele como um projeto sério, que não é um projeto informal, não é só uma página de Instagram, não é só um grupo de pessoas, é muito mais do que isso. A gente quer estar no offline, mas a gente tem atividades, por exemplo, a gente tem conteúdos no online também. Toda terça-feira a gente tem a Fernanda, que é uma psicóloga, que está ali trazendo conteúdos para o imigrante. Ela fala muito de saúde mental, por exemplo. A gente está preparando, por exemplo, uma roda de conversa online, de graça, para as pessoas que têm a necessidade de conversar. Com uma psicóloga, Exato. que demais, isso é tão importante. Exato. Ai, eu tô ansiosa pra saber o que vem por aí. Sim, e aí a gente tá num formato de lançar o cronograma de forma mensal. Então, todo mês, todo final de mês,
A gente, por exemplo, agora no final de mês de agosto, a gente vai lançar o que vem para setembro. Aí a pessoa consegue se planejar melhor Exato, e participar dos eventos. Que exato, demais, Renzo. Bom, agora a gente chegou numa hora que eu já tô... tá acabando a nossa entrevista. Uau, nossa, mas eu falo, hein? Nada, ele Falo entregou muito. tudo. Eu adorei, eu tô assim, ó. Por mim eu podia ficar conversando. Mas bora lá fazer um recap, tá? Da sua vida. Você que tava lá em São Paulo, famosa selva de pedra, cheia de gente, tava num momento muito bom da sua vida, tava no auge da carreira, mas olhou e falou assim, cara, tem algo a mais pra mim, tem algo me esperando em algum lugar, não sei. Fez o teste, voltou pro Brasil, falou, é isso mesmo, quero ir, quero me jogar. Até pensou na Irlanda, mas ainda bem que veio pra Austrália, né, gente? Escolheu a Austrália, chegou aqui, se preparou muito bem psicologicamente, que eu acho assim muito importante, friso aqui nesse vídeo, se jogou em diversas atividades, se encontrou na pintura, se encontrou com o Go Outside, tá com esse projeto lindo, crescendo. Hoje, depois de tudo isso, tudo que você passou, eu te pergunto, valeu a pena vir pra Austrália? Com certeza, é um pouco clichê falar as coisas que eu falo aqui, porque eu acredito que todo mundo que vive essa experiência acaba falando sobre, mas é uma experiência que eu indico para todo mundo que puder e tiver a oportunidade de fazer. A Austrália é um país que abraça a gente como imigrante. A estrutura daqui, a parte da natureza é linda. A gente é muito bem recebido, o pessoal aqui é muito educado, Sim. né? Então, assim, valeu com certeza a pena. Faria quantas vezes fossem possíveis ter essa experiência novamente. E é um grande divisor de águas na vida de qualquer pessoa, porque ela você sai da zona de conforto e vive desafios que você jamais imaginaria, sabe? E isso te faz ressignificar tanta coisa na sua vida. O que você achava que era, você não é mais. Porque a Austrália, ela te dá esses desafios e te coloca ali em situações que você precisa tomar decisões e aquilo te faz ter um autoconhecimento incrível, sabe? Sobre que você não teria se você estivesse ainda no seu lugar, na sua posição. Exato. Você acha que você é mais forte hoje? Com certeza. Eu sei cozinhar hoje, por exemplo. Olha só, gente, uma nova skill. Exato, são tantas skills que a gente acaba aprendendo com a experiência. Então, sim, eu acredito que eu sou uma pessoa mais forte, eu acho que eu consigo lidar melhor com os meus sentimentos, por exemplo. Tem o lance da saudade que bate assim forte no primeiro ano. Tem a questão do psicológico em relação à carreira. Então, no Brasil, trabalhando na empresa que eu trabalhei, com a minha formação e etc., você vem para cá com um mindset sabendo que você vai ter acesso a subempregos, mas na prática, é aquilo que eu falei. Você está preparado, mas na prática nem tanto. É então, outra coisa. Exato. Então vem aquele lance do psicológico. Então eu acredito que hoje eu sou sim uma pessoa mais forte, eu consigo lidar melhor com os desafios que vêm. A minha cabeça está mais aberta, sabe? Mas assim, um ponto importante, você precisa se permitir ter um psicológico bom, uma inteligência emocional para lidar com esses desafios que não são fáceis e eles são diários. Eu costumo dizer... sempre vai evoluindo, os Pokémon aqui vai tudo evoluindo, exato. Tá? Não é um desafio só. E eu costumo acreditado, não é nem um leão por dia, são 2 leões por dia que a gente mata todos os dias. Matei um. Calma, que tá vindo outro aí de tarde. Exato, exatamente. Mas o importante é que no final a gente olha pra trás e fala assim, que bom que eu me joguei, que bom que eu vim com medo, que bom. Tô feliz, tô realizado. Exato. É isso que importa no final. Exato. E agora, últimas perguntinhas. Prometo pra você. Vamos de bate-bola, então? Bora. Meu Deus, bate-bola, tá. Um momento inesquecível na Austrália. Foi conhecer meu namorado. Acho que foi um momento... Posso falar 3? Pode. 3 momentos incríveis. Conhecer meu namorado, que é a pessoa mais especial que eu pude conhecer aqui nesse lugar. Adotar minha gata e o projeto do Go Outside. Okay. Foram 3 momentos, assim, incríveis. Qual que é a parte que você mais gosta do Go Outside? A parte que eu mais gosto é quando eu tô num karaokê ou qualquer outra atividade e eu saio daquele lugar, o meu corpo, a minha alma sai de mim e eu subo, eu flutuo, olho aquela situação, as pessoas se movimentando, se conectando, rindo.
trocando aquilo, cara, eu só falta explodir de tanta felicidade de ver aquilo tudo acontecendo, saindo do papel, as pessoas se movimentando, aquilo é impagável para mim. Impagável. Uma coisa que tem na Austrália que não tem no Brasil? Oportunidades de acesso. A gente tem grandes oportunidades de acessar muitas coisas aqui. Esse celular aqui, por exemplo, que você consegue pagar com 2 semanas de trabalho, viagens, acesso à natureza, fácil. E acho que é isso. O acesso que a Austrália te permite é algo é surreal. É. Que apesar de todos os desafios, esses acessos, eles pesam muito mais. Muito mais. Porque o desafio é ali, você pagou, passou. Os verdade. acessos, eles vão vindo, vão acontecendo. E É acho que é o verdade. o combustível, né? Que continua Total. nos impulsionando. Total, com certeza. Então acho que eu responderia os acessos que a Austrália dá. Agora, para finalizar, uma frase. Se permita fazer coisas na sua vida pela primeira vez, né? Tem aquela frase, qual foi a última vez que você fez Algo pela primeira vez. pela primeira vez? Eu amo essa frase, eu acho que é isso. Acho que essa experiência de intercâmbio é isso, se permita fazer as coisas pela primeira vez. E é com essa frase que a gente termina o nosso vídeo de hoje. Renzo, eu só tenho a agradecer demais pela entrevista. Nossa, que conversa gostosa, o quanto você conseguiu dar outro sentido para sua vida, sabe? No final, quando a gente vem para a Austrália, a gente quer isso. A gente quer novos ares, a gente quer novos sentidos, a gente quer se descobrir. E que bom que a gente, apesar de ter todo o conforto, toda a segurança, a gente se joga, vem e conhece faces que a gente talvez nunca saberia que existiriam. Exatamente. Obrigado. Isso é muito, muito importante. Eu só tenho a agradecer, eu tenho certeza que vai inspirar muitas e muitas pessoas que estão lá, estão pensando assim, ai, mas eu tô num momento bom, tenho uma casa, tenho um emprego, mas falta alguma coisa, sabe? Eu tenho certeza que vai inspirar essas pessoas a irem atrás do que elas sempre desejaram pra vida delas. Eu fico muito feliz, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, falar um pouco do projeto e, como você disse, que isso sirva de inspiração, que isso sirva para que as pessoas internalizem de que, sim, quando você se permite, as coisas acontecem, sabe? Acho que é isso. Obrigada demais! Eu que agradeço! E pra finalizar, vocês sabem que eu sou criador de conteúdo, né? Então a gente tem que o quê? Pedir umas coisinhas aqui pra vocês. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilha e comentário. Comentário de hoje vai ser especial. O que vocês gostariam de ver no Go Outside? Comenta aqui que a gente vai estar analisando e eu vou estar mandando pra ele fazer. Fechou! Fechou. Gostei! Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E pra vocês aí, eu vejo vocês o quê? No próximo vídeo. É isso, um beijo e tchau!